Seja bem-vindo a mais esse episódio do IDJF. Eu sou Gabriel Lopes Garcia, estou diretor de comunicação. Hoje abordo como que a religião contribui para que o sexo seja visto como algo pecaminoso. Embora se diga que a vida sexual de uma pessoa é para ser vivida entre quatro paredes, cada sociedade cria um conjunto de regras que estabelece os padrões para o comportamento sexual humano. E a religião cumpre um papel importante, tanto para estabelecer esses padrões, baseado em certos conceitos religiosos, quanto para exercer o que eu chamo de fiscalização do corpo sexuado humano. A sociedade, então, vai estabelecer aquilo que ela considera que é correto, adequado, daquilo que foge da norma, daquilo que é desviante, e também estabelece um procedimento de constantemente patrulhar como que as pessoas estão vivendo a sua sexualidade. Um exemplo gritante e recente no Brasil é o caso da atriz Clara Castanho, que teve a sua intimidade e a sua vida médica exposta por uma prática jornalista totalmente antiética, mas que reflete de maneira bem evidente como que a sociedade se organiza para estabelecer os julgamentos de acordo com aquilo que ela entende que é inadequado na sexualidade humana. As religiões, então, historicamente ajudaram a construir esses conceitos muito rígidos a respeito da prática da sexualidade humana e também estabelecendo critérios e mecanismos para fiscalizar o comportamento das pessoas. Nós podemos observar esse comportamento também quando nós vamos lidar com os casais homoafetivos, que não se encontram à vontade para se tocarem em diversos ambientes públicos, porque sabem que serão hostilizados, que esse tipo de troca de carinho e de afetividade que é aceitável para os casais heterossexuais não é admissível socialmente na maioria dos ambientes para os casais homossexuais. O Brasil é um dos países que mais mata e agride pessoas homossexuais e pessoas transexuais em especial. Esses crimes, com as agressões, os xingamentos, os assassinatos, dentre outros, deixa evidente o quanto que a sociedade mostra e pune corpos e práticas sexuais que se desviem daquilo que é considerado como padrão, daquilo que é considerado como normal ou saudável e por aí vai. É interessante observar que há dois aspectos em especial que chamam a atenção dos religiosos para essa conceituação do que seria pecaminoso e para a fiscalização do comportamento dos outros. Eu me refiro ao sexo anal e à masturbação. Trazendo o caso particular do Espiritismo, que é a partir de onde nós falamos, observamos isso com muita facilidade. Existem vídeos que condenam, sob o verniz de discurso científico, a prática do sexo anal. Nós vemos várias pessoas no meio espírita fazendo malabarismos teóricos com a influenciação dos espíritos para condenar as práticas de masturbação e por aí vai. É fácil encontrar esse tipo de material no meio espírita em todas as mídias, sejam nos vídeos, nos textos ou mesmo nas atividades presenciais. O interessante observar disso é que, primeiro, há uma preocupação muito centralizada no encaixe côncavo-convexo da prática sexual, que tem a ver com o encaixe do pênis com a vagina exclusivamente, e há uma ideia muito superficial e que é falsa de que a prática do sexo anal estaria restrita aos indivíduos homossexuais masculinos. Quando nós pegamos os dados da pesquisa ProSex, que é um instituto de pesquisa da sexualidade humana da Universidade de São Paulo, as pessoas vão admitir que praticam sexo anal em relações não monogâmicas, ou seja, traindo seus parceiros, e muitos deles são tanto homens quanto mulheres, ou seja,
praticar o sexo anal é alguma coisa que vai muito além do universo das pessoas homossexuais. E na masturbação, então, nós ouvimos uma série de discursos e de condenações desde da idade mais antiga, como se fosse algo muito pecaminoso. Vejam vocês que estão sendo estabelecidos juízos de valor a respeito das práticas sexuais. Esse é o ponto delicado e fundamental dessa análise. Para essas criaturas motivadas por um discurso religioso bastante rígido a respeito da sexualidade humana, as práticas sexuais dizem respeito a juízos de valor. Então, uma determinada posição sexual significa um indivíduo mais ou menos evoluído sob o ponto de vista espiritual. E aqui a gente entra no problema, porque como vai se conceituar e se padronizar que uma certa prática, para uma certa categoria de pessoas, deve ser feita desse jeito para que seja saudável e para que seja evoluído. Esse discurso, então, ele rompe com a variedade das práticas e dos comportamentos sexuais humanos de maneira bem rigorosa, e aí tudo aquilo que fugir ao que é considerado padrão será, então, demonizado, considerado pecado e deve ser submetido a uma fiscalização e a uma punição severa de todas as pessoas que ousem pensar e fazer diferente daquilo que é considerado e adotado como normal ou saudável, ou que pelo menos não seja pecaminoso. Essa relação entre sagrado e profano na área da sexualidade já acompanha as tensões religiosas desde muito antigamente. E nós vamos encontrar algumas variações dependendo da religião, da época, quais práticas são ou não permitidas. Então a gente vê religiões mais rigorosas, outro um pouco mais liberais e por aí vai. Mais um exemplo que eu ofereço é de um religioso adventista no final do século XIX que considerava a masturbação como o pecado secreto e que ele entendia que deveria ser combatido, porque tem a ver com a luxúria, um pecado capital. Ele chegou a pensar em criar mecanismos como gaiolas para serem colocadas ao redor das genitálias para que as pessoas evitassem de praticar esse pecado secreto. Ele propôs também que fosse feita circuncisão nos pênis dos meninos sem anestesia, esfregar ácido carbólico no clitóris das meninas e por aí vai. Aí vejam vocês que isso se relaciona à tentativa de fiscalizar o corpo para que não seja praticado algo que sexualmente é considerado pecaminoso, porque há uma ideia de que sexo é feio, de que sexo é sujo, e aí são elencados mecanismos que infligem dor, sofrimento à criatura para desestimulá-la a buscar esse tipo de prazer. O Espiritismo, a gente vê que acontece esse discurso também por parte de muitas pessoas. Uma condenação rigorosa dos prazeres a que nós podemos usufruir enquanto estamos encarnados, esquecendo da orientação do Evangelho segundo o Espiritismo, que nos diz para vivermos como homens de nossa época, sem extravagâncias. Naturalmente, como em tudo aquilo que se refere ao prazer, nós devemos nos orientar sempre buscando uma posição de equilíbrio. O excesso em qualquer busca de prazer, naturalmente que envolve a sexualidade, obviamente leva o indivíduo a estar desequilibrado, estar em problemas na sua vida. Mas não existe um manual de, aspas, sexo espírita, fecha aspas, posições que dizem respeito ao indivíduo ser mais ou menos evoluído, quais partes do seu corpo devem estar envolvidas nas práticas sexuais. Nada disso combina com a filosofia espírita. Se existe uma regra fundamental que o espiritismo fala para a sexualidade, acima de tudo, respeito a si mesmo e respeito às outras pessoas. Jamais exercer práticas que violentem a sua própria vontade, muito menos exercer práticas que possam violentar a vontade e os desejos da outra pessoa. Fora disso, é preocupação em fiscalizar os corpos das outras pessoas, querendo estabelecer padrões rígidos, punição e fiscalização a título de uma falsa santidade. É o meu recorte a respeito desse tema. Desejo que seja útil para você.
Peço para curtir e compartilhar esse vídeo, nos ajudando a divulgar o Espiritismo. Se você é novo aqui no canal, aproveita, te inscreve, ativa aí o sininho das notificações e vai ficar por dentro de tudo que nós produzimos. É isso, pessoal. Forte abraço. Até a próxima.